Graça e paz a todos os alunos do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós estamos gravando mais uma aula do CETAD. Nós estamos em Teologia Sistemática 4. Nós já abordamos a pneumatologia ou a doutrina do Espírito Santo. E nós estamos em mais uma aula de eclesiologia, a doutrina da igreja. No capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 15, Jesus diz: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Nós estamos para mais uma aula, e nós vimos a natureza da igreja. Vou fazer uma breve recapitulação sobre a natureza da igreja. Nós vimos que a igreja é usada de forma multiforme, o caráter da igreja. E nós vimos que a igreja é a igreja universal, no sentido de existir em todas as épocas, em todos os tempos. Esta igreja é invisível, só Deus sabe. A igreja de Cristo, no seu sentido mais amplo, como diz o Strong, é o conjunto de pessoas regeneradas em todos os tempos e épocas, no céu e na terra. A igreja universal, nós vimos, via de regra, vem no singular. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Paulo diz que Jesus amou a igreja. A igreja universal, a igreja na sua totalidade, a igreja dos remidos, é a igreja como Deus a vê. Diz o apóstolo Paulo: Todavia o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Então só Deus conhece a verdadeira igreja, a igreja universal. Todos os cristãos regenerados foram arrolados à igreja universal. O autor aos Hebreus nos diz que nós, cristãos da Nova Aliança, fomos unidos aos santos do Antigo Testamento, na Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos. Nós vimos que a Igreja Universal é o corpo místico de Cristo. Vimos que todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Nós vimos que o Espírito Santo é que nos liga, que nos une como membros de um único corpo. Não existem duas igrejas, existe apenas uma igreja da qual Cristo é o cabeça. E esta igreja se manifesta de forma invisível, essa igreja, na sua totalidade. E a expressão dessa igreja acontece, se dá por meio da igreja visível. A igreja universal, invisível, é constituída de todos os salvos. Quando nós dizemos igreja universal, nós estamos falando da sua catolicidade. Ou seja, são todos os regenerados em todos os lugares, todos os homens e mulheres no Brasil, na China, na Bolívia, na Ásia, na África, na Europa, na Oceania, em todos os lugares, aqueles que foram regenerados e unidos a Cristo, que é o cabeça. A Igreja Universal é constituída de salvos. Marido, amai
a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Strong, em sua teologia sistemática, ele diz: a igreja é um corpo espiritual constituído apenas pelos regenerados pelo Espírito de Deus. Nós vimos também sobre a igreja local, que é a manifestação da igreja invisível. A igreja invisível assume uma forma visível justamente como a alma humana se adapta a um corpo e se expressa por meio do corpo. Assim, a igreja invisível assume necessariamente forma visível numa organização externa, por meio da qual se expressa, é o que diz o Berkhoff em sua teologia sistemática. Como Cristo é o templo de Deus, assim a igreja é o templo do Espírito Santo. Como Deus só pode ser visto através de Cristo, assim o Espírito Santo só pode ser visto através da igreja. Strong, teologia sistemática. Definição. Nós vamos ver agora a definição da igreja local. No sentido local, a palavra igreja é usada para se referir ao grupo dos que professam ser crentes em qualquer lugar. Tissa. A igreja visível, que é o que a gente chama de igreja local, é o grupo de pessoas que se reúnem a cada semana para adorar como uma igreja e professam a fé em Cristo. Engrum, sua teologia sistemática. Então nós temos a igreja invisível formada de todos os salvos em todas as eras e épocas. E esta igreja visível tem como expressão visível uma igreja local. E esta igreja local, nós temos uma multiforme maneira dela se apresentar na Bíblia. Geralmente essa palavra igreja vem no plural. Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Veja o termo, as igrejas da Galácia. Ele está falando de várias igrejas que existiam na região que se chamava antigamente a província da Galácia. Então nós temos aqui várias igrejas locais em uma determinada região. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas. Veja o termo igrejas no plural. De Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. São igrejas que estão na Judéia. São comunidades de fé visível que se encontram na Judéia, que se reúnem na região da Judéia para adorar, para bendizer a Cristo. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então nós temos as igrejas da Galácia e as igrejas da Judéia. Outra maneira de se identificar a igreja local não é apenas pelo plural, mas ela vem ligada, especificada a um determinado lugar. Paulo vai falar da igreja que estava em Jerusalém, a igreja que está em Cencreia, a igreja dos Laodicenses, a igreja em Pérgamo. Então nós temos aqui a primeira maneira é que a igreja, ela vem no plural, igrejas da Galácia, igrejas da Judéia, são igrejas visíveis, igrejas que nós podemos encontrar, nós podemos ver. Esta igreja visível, ela também pode ser associada a um determinado lugar, como a igreja de Jerusalém,
a igreja de Cencreia e a igreja dos Laodicenses ou a igreja de Pérgamo. A igreja local visível também, uma terceira maneira, é que ela pode ser vista como igrejas que se reúnem em casas. A igreja primitiva, o primeiro templo cristão, ele foi construído depois de Constantino, depois do ano 325. Em 313, Constantino se converte, depois do terceiro século, e aí nós temos a construção de igrejas, mas até então não havia o que nós chamamos de templos. A igreja se reunia em casas. A igreja não é um prédio. A igreja é um grupo de pessoas que professa fé em Jesus Cristo. Nesses dias de pandemia, nós temos encontrado pessoas que estão com dificuldades porque a fé delas se limitava a culto, templo. Templo, culto. Ou seja, sem o templo não havia culto. E hoje nós temos que nos reinventar e saber que igreja é constituída de pessoas e não feita de tijolo e cimento. Então nós somos o templo, nós somos a igreja. Esta igreja local, visível, não são duas igrejas. É apenas uma igreja que se manifesta na sua totalidade de forma invisível e que se manifesta também de forma visível em determinadas localidades. A igreja local visível é a igreja como o cristão a vê ou como os homens a veem. Não tendes, porventura, casa para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. O apóstolo Paulo está nos dizendo que aquela igreja com defeitos é a igreja de Deus. É a igreja como nós a vemos, com seus defeitos, conflitos, problemas. Há pessoas que estão procurando uma igreja perfeita. Estas pessoas nunca leram o Novo Testamento. Porque todas as cartas elas foram escritas para corrigir problemas, porque o que as igrejas tinham era problema. Jesus ele vai citar a igreja no singular, referindo-se a uma igreja local. E ele diz assim, quando ele está falando sobre a disciplina, ele diz, e se não as escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Jesus disse, se você vê seu irmão pecando, vá você e ele só, argumente com ele. Se ele não te ouvir, chama outra pessoa, porque no Antigo Testamento havia necessidade de 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir a vocês, dize-o à igreja, a comunidade que ali se reunia. Eu achei interessante isso, que o Wayne Grudem coloca em sua teologia sistemática. Ele diz, percebendo esta distinção entre a igreja visível e a invisível, entre a igreja visível e invisível, Agostinho disse da igreja visível, muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro. Quando o Santo Agostinho percebeu que havia uma igreja na sua totalidade, todos os salvos, todos os regenerados, todos aqueles que verdadeiramente são de Deus, porque Deus conhece os que são seus.
mas que essa igreja é invisível, que ninguém vê, que é a totalidade de todos os crentes, em todas as épocas, em todos os cantos, no mundo inteiro. Não a totalidade das igrejas, mas a totalidade dos regenerados dentro de todas as igrejas. Ele disse que muitas ovelhas estão fora, precisando que vamos lá buscá-las. E que muitos bodes estão dentro, muitos lobos estão dentro da igreja. A igreja local visível é por todo que professa fé em Cristo. A igreja local é composta por todo aquele que professa fé em Cristo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. Ela é composta por todos aqueles que professam fé em Cristo. Quais os seres humanos que entraram na igreja com a pregação de Pedro? Os que de bom grado receberam a sua palavra. Todo aquele que recebe a palavra e nela deposita sua fé, sendo então batizada, que professa Cristo, torna-se membro de uma igreja local. Nós já vimos, né, quando a gente foi falar de eclesia, nós já vimos que quando os judeus se reuniam, eles eram chamados por Edar ou Kahal. O Kahal era o ajuntamento do povo de Israel. Era uma assembleia, uma reunião. E quando Kahal foi traduzido para o grego da Septuaginta, a versão dos 70, a Bíblia utilizada pelos cristãos foi traduzida pelo termo eclesia. E eclesia é um ajuntamento, no secular, era um ajuntamento de gregos, de homens livres, chamados por um arauto para fora de suas casas, para resolverem um problema. Ou na ágora, na praça do mercado, ou em um anfiteatro. Então, quando eles estavam reunidos, eles eram uma eclesia. E o cristianismo tomou esta palavra e deu a ela um outro significado, o significado de povo de Deus, de ajuntamento, de assembleia. A eclesia tuteu, a eclesia de Deus, a igreja de Deus, o ajuntamento de Deus. Então, igreja, ressaltando mais uma vez, enfatizando, igreja não é o prédio. Nós precisamos de um prédio, mas igreja não é o prédio. Igreja é o povo que se reúne dentro do prédio, da estrutura arquitetônica. A igreja local é o corpo de Cristo, é o corpo visível de Cristo, pelo qual ele continua a sua obra. A igreja local é o corpo visível de Cristo, pelo qual ele continua a sua obra. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. O apóstolo Paulo está nos dizendo que é através da igreja que Jesus Cristo continua. Se nós formos ver os 2 volumes de Lucas Atos, Lucas começa ensinando o que Jesus começou a fazer. E aí em Atos ele escreve Atos para dizer o que Jesus continuou a fazer através da igreja, que a obra não havia parado. Hoje Jesus continua se manifestando através da sua igreja. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A igreja local tem uma membresia, tem em sua membresia pessoas não regeneradas. Quando você vê a verdadeira igreja, a igreja universal, esta igreja não tem pessoas não regeneradas.
porque a igreja como Deus a vê. Na igreja local nós temos pessoas que não são regeneradas. Pessoas não regeneradas, pessoas... É possível então ser membro de uma igreja local visível que se reúne em um determinado bairro, em uma determinada cidade, em um determinado país, sem, contudo, ser membro da igreja universal. Quando a gente fala em universal, fala da totalidade da igreja de Cristo. Então ele vai dizer, mas como cresce em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, Simão creu e foi batizado. Ficou de contínuo com Filipe e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Simão era um mago que ficou impressionado com os milagres, com o poder de Deus na vida de Filipe e abraçou nominalmente a fé cristã. E eu diria que abraçou os milagres, porque depois ele tenta comprar quando ele vê os apóstolos impondo as mãos e os cristãos, os novos convertidos recebendo o Espírito Santo, ele oferece dinheiro. E essa prática de comprar as coisas religiosas passou a se chamar então simonia. Então simonia é a venda de cargos e de ofícios religiosos por causa de Simão. Então Simão não era, apesar de ter sido batizado, apesar de ter professado fé, sua fé não era verdadeira, real. Então Simão é um daqueles que foi batizado, passou a pertencer a uma igreja local, mas não era convertido de verdade, não pertencia à verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Existem muitos casos na Bíblia, mas nós vamos citar outro. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Paulo está falando de dois homens que participavam de uma igreja local, que se desviaram da verdade, porque nunca foram homens regenerados. E Paulo diz assim, qual era a heresia deles? Asseverando que a ressurreição já se realizou. Então eles ensinavam que já havia acontecido a ressurreição esperada por todos os verdadeiros crentes. E estão pervertendo a fé a alguns, estavam trazendo transtorno para a igreja. Himeneu e Fileto. Hoje nós temos homens que entraram na igreja e que estão praticando e produzindo várias heresias, porque nunca foram regenerados. Nós temos vários Himeneus e vários Filetos. Homens que, por não serem regenerados, estão pervertendo a fé com seus ensinos que não seguem uma diretriz, o parâmetro da Escritura Sagrada. A igreja visível em todo o mundo sempre inclui alguns não crentes. E congregações individuais geralmente incluem alguns não crentes, porque não podemos ver como Deus vê o coração. Wayne Grudem, em seu livro de Teologia Sistemática. E aí eu fiz um gráfico, vários gráficos, para que a gente possa ver. Existia uma só igreja.
Essa parte em vermelho significa a totalidade da igreja. E Jesus é o cabeça desta igreja. A igreja universal, composta de todos os crentes em todas as épocas, de todos os regenerados, nesta igreja, que é invisível porque só Deus a vê, é una. Não existem várias igrejas, existe a minha igreja, existe Jesus amou a igreja. Essa igreja que tem os santos do Antigo Testamento, Abraão, Abel, Enoque, os santos do Novo Testamento, Paulo, Tiago, Timóteo. Esta igreja é a igreja universal, essa igreja invisível, ela é composta por todos os que foram regenerados, por todos os que foram salvos, porque no Antigo Testamento a fé era no Messias que viria, a fé olhava para frente. No Novo Testamento a fé olha para trás, nós cremos em um Messias que já veio. Os crentes do Antigo Testamento acreditavam em um Cristo que ainda viria e nós acreditamos em um Cristo que já veio. Esta igreja invisível se manifesta de forma visível ou local. A igreja local. E eu fiz aqui um gráfico onde tem a cabeça e nós temos a igreja local. Como igreja local, nós temos a igreja de Colossos, a igreja de Corinto, a igreja de Esmirna, a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso, a igreja de Roma, para a qual Paulo escreveu. Então, estas são igrejas locais. Dentro de várias igrejas locais, nós temos pessoas que foram transformadas, que foram regeneradas. E estas pessoas que foram regeneradas e que são verdadeiros crentes, fazem parte da igreja universal, invisível. Então é possível uma pessoa ser membro destas igrejas sem ser membro da igreja universal. Mas é impossível que uma pessoa seja membro da igreja universal e não participe de uma igreja local. Não há na Bíblia uma diretriz para uma pessoa que se diz sem igreja, para uma pessoa que se diz sem uma comunidade. Porque a igreja, por definição, é a comunidade dos regenerados, é a comunidade dos santos, é a comunidade dos que creem. Esta igreja local é uma igreja imperfeita. E aqui eu coloquei agora os dois aspectos da igreja: Jesus como cabeça. A igreja de Cristo Jesus não tem duas igrejas, nós não estamos falando de duas igrejas, nós estamos falando de uma igreja. A igreja local, visível, que nós estamos vendo aqui, e a igreja universal, invisível, com Abel, Enoque, Abraão, Isaac, Moisés, Paulo, Pedro, Barnabé, Tiago, Timóteo. Então, dentro da igreja universal, nós temos essa igreja invisível, se expressa no mundo por meio destas igrejas aqui, da igreja local, destas igrejas. Então, a igreja local deve ser uma expressão da igreja universal. Agora, nós podemos fazer ainda mais uma distinção entre igreja militante e igreja triunfante. Definição do que é a igreja militante. A igreja militante, isto é, convocada para uma guerra santa, e de fato nela está emprenhada. É o que diz o Berkhof. Quando se fala em guerra santa, não estamos falando da guerra de armas, nem de uma guerra literal, mas de pegar todos os esforços para derrotar o mal e para implantar o reino de Deus na sociedade. A igreja militante é composta dos cristãos vivos,
reunidos em diversos grupos espalhados por toda a terra. Reverendo Gilberto Rebouças. A igreja militante é a igreja que está viva, a igreja que está militando, é a igreja que está na guerra, é a igreja que está aqui, é a igreja que hoje enfrenta o mal, é a igreja que enfrenta o mundo, é a igreja que enfrenta a carne. Então nós temos duas igrejas, a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante, ela está na terra. A igreja triunfante é composta de todos aqueles que já morreram, que já triunfaram, que já venceram, que já estão no céu. Então hoje nós podemos dizer que a igreja tem duas partes. Tem um grupo de cristãos que fazem parte da igreja triunfante, que já estão na glória, que já estão ao lado de Cristo, que já venceram. E tem um grupo que está aqui, na luta, na batalha, até quando se der a vinda de Cristo, quando então a igreja, as duas partes da igreja, serão unidas. E quando a gente fala isso, a gente está se referindo à igreja visível. Quando a gente fala de igreja militante e igreja triunfante, nós estamos falando da igreja visível. A igreja militante, ou seja, a igreja viva na terra, trava uma batalha constante contra as forças das trevas. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta. A igreja, ela está enfrentando os poderes do inferno. A nossa luta não é como nesse hebraísmo contra carne e sangue, não é contra coisas visíveis, tangíveis, materiais, mas contra forças espirituais da maldade. E a expressão nos lugares celestiais quer dizer no mundo invisível e não no céu. E diz assim, que nós estamos lutando contra estas forças, contra estes poderes do mal. A igreja militante é perseguida, mas não destruída. Em tudo somos atribulados, diz Paulo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ninguém jamais vai conseguir destruir a igreja de Cristo. Jesus, ele disse, edificarei a minha igreja, oikodomesso mu, eclesia. Edificarei a minha igreja, ou oikodomesso, eclesia mu. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As forças do inferno jamais vencerão a igreja. Essa igreja é perseguida. Jesus não fez a igreja e a colocou dentro de uma bolha, mas a colocou no mundo e disse ao Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A igreja militante, como nós já vimos, ela é perseguida. Jesus diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Em outras traduções diz assim, nada temas das coisas que tens de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus diz que a igreja militante é uma igreja que tem coisas que ela vai ter que passar, que ela vai ter que sofrer, que ela vai ter que padecer, porque ela está na batalha
batalha. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, que é a palavra peirasmos, tentados, experimentados, provados, eles tereis uma tribulação de 10 dias, que é um termo que tem sido matéria de discussão entre os estudiosos, entre os eruditos, que pode ser 10 anos, 10 imperadores, etc. O que nós sabemos é que era um tempo em que a igreja ia padecer, ia sofrer, e que Jesus diz que ela tem que ser fiel até a morte, não no sentido de ser fiel até ficar velho, até ficar idoso, mas ele está dizendo ser fiel até, se preciso for, passar pela morte. Se você tiver que dar sua vida para se manter fiel, dê-a. E dar-te-ei a coroa da vida. A igreja militante continua a obra iniciada por Cristo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. A igreja militante, a igreja aqui na terra, ela continua a obra de Cristo. Paulo diz: no meu corpo, em Colossenses ele diz: cumpra o resto das aflições de Cristo. E é isso que João está dizendo, que Jesus continua realizando sua obra de pregação, de cura, de transformação de vidas, através da sua igreja nessa terra. A igreja militante já cumpriu o seu papel. A igreja triunfante, melhor dizendo, já cumpriu o seu papel. A igreja militante, a igreja aqui na terra, ainda está na luta, ainda está na batalha. Que Deus em Cristo nos abençoe. Tenha uma boa semana. Fique com Deus. Nós estamos encerrando mais uma aula do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, com a disciplina Eclesiologia. Na próxima aula, iniciaremos com as perguntas que os alunos farão com as dúvidas. Deixe sua dúvida registrada abaixo do vídeo e nós vamos iniciar a aula respondendo. Aqui eu me despeço, Reverendo Gilberto Rebouças, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém.